Mas o que eu estava dizendo é que se Calvino não era assim, um grande músico, instrumentista, cantor, etc., ele tinha pelo menos algo que eu acho que todo pastor tem que ter, que é a habilidade de ter essas pessoas que fazem música perto de si e conseguir conversar com elas, sabe? Conversar com elas. Eu acho que às vezes um dos problemas que tem em muitas igrejas é a falta da condição de um diálogo entre pastores e músicos. E aí agora, vamos aqui, eu vou fazer como é que eu diria aqui, a meia-culpa dos pastores, e aí vocês fazem a meia-culpa dos músicos, entendeu? Tá. Pastores, às vezes, são pouco pacientes com os músicos, e eles deveriam ser um pouco mais pacientes, inclusive, assim, no desejo de aprender com eles a respeito do que pode ser feito. Então, o fato da nossa tradição, e, por exemplo, na nossa denominação, a gente tem algo muito bem estabelecido, que é o fato da liturgia ser uma responsabilidade do ministro, do pastor, né? Daquele que é o ministro da palavra, o que eu acho que está corretíssimo. Ele é o mestre da igreja, ele tem que conduzir a liturgia, mas os nossos documentos não dizem que ele não pode se assessorar de pessoas com o objetivo de aprender com elas e tê-las como assessores na elaboração da liturgia. E aí, às vezes, nos valendo desse princípio, né, ou mesmo desta lei, nós, pastores, dizemos, olha, isso aqui é responsabilidade minha, então eu vou fazer aqui do jeito que eu acho que devo fazer, e vocês fazem aí do que eu acho que deve ser feito. Então, eu acho que às vezes falta um pouquinho da nossa parte, um pouco mais de humildade para dizer, olha, eu não sou músico, esses são os princípios, eu vou me sentar com vocês aqui, e aí vamos tentar chegar num consenso aqui para dizer como é que esses princípios vão ser veiculados. Então, eu acho que essa é a minha culpa do pastor, e Calvino sabia, cara, fazer isso como ninguém. Ele teve essa habilidade de conviver com dois dos maiores músicos e poetas do seu período ali, para poder gerar o Saltério de Genebra, né? Sim. Pode fazer a minha culpa dos músicos. Agora o Igão vai fazer a minha culpa dos músicos aí. Acho que recomendações que eu deixaria para todos os músicos, né? Acredito eu que falta muito nos músicos da igreja ainda um senso de serviço, né? E o conhecimento e o reconhecimento, na verdade, de que a sua participação ali, apesar de você estar envolvido afetivamente com o som, não deve fazer com que você busque nisso o seu próprio prazer, né? Mas a realização daquela obra para benefício de outras pessoas, né? Então, eu acho que muitas pessoas, quando estão em cima do louvor, que estão participando do louvor, elas prestam muita atenção numa coisa que é correta, que é o meu louvor de forma vertical. Ou seja, eu e Deus. E aí você e Deus, você acha que você pode fazer o que você quiser muitas vezes, né? Então, eu e Deus, então eu posso cantar essa música aqui, mas a tradução não é muito legal. Mas eu sei que não quer dizer isso ou aquilo, né? Mas é você que sabe, né? Ou, essa música aqui tá numa tonalidade que é muito alta, mas eu consigo cantar. Deus vai me ouvir cantar e etc. E se ficar feio, Deus também não se importa. Mas a questão e a horizontalidade do seu serviço, né? E as pessoas que estão te ouvindo, né? Então, acho que fazer parte disso é muito mais importante, né? E eu acho que a maioria dos músicos pecam no sentido de perceber que o pastor está muito mais preocupado, e corretamente preocupado, com a horizontalidade disso até, prestando atenção no que a congregação vai conseguir cantar, porque para os pastores presbiterianos o canto congregacional é o importante, e não a performance musical, né? Apesar dela ter a sua parcela de importância também. E até recomendações dos pastores quanto ao seu culto vertical, porque às vezes, mesmo que você não peque na horizontalidade, uma música esteja dentro dos limites que a congregação consegue cantar, pode não ser uma boa música até mesmo para aquele músico e para qualquer pessoa, na verdade qualquer cristão, evocar a Deus, né? E orar a Deus com aquela música, né? Então, acho que são essas recomendações, e a recomendação principal talvez seja: respeite mais os seus pastores, mesmo que eles não entendam de música, né? Se eles não proporem o diálogo, proponha você, né? Porque pastores também têm as suas dificuldades, e estando na posição de cuidar da igreja, muitas das vezes eles vão
fazer de todo o possível para que a congregação tenha o melhor benefício, mesmo que ele precise ser chato com você, mesmo que isso precise acontecer, né? Mas se você, como um bom amante da paz, propor o diálogo, eu tenho certeza que a maioria dos pastores vão adorar essa iniciativa. É como se... é aquela coisa assim do seguinte, né? Ninguém explicou que talvez possa ter diálogo nisso, né? Parece que é uma coisa muito de cima para baixo, né? E assim, e quem está embaixo quer se colocar por cima, e quem, obviamente, o pastor não vai poder se colocar por baixo. E aí fica numa coisa de ordem direta, ao invés de tentar entrar num consenso, né? É triste isso, mas eu vim de igrejas que não eram reformadas, né? E o relacionamento com os pastores era muito de ordenanças, né? Então não tinha diálogo. Autoritário, né? Exatamente. Então era bem mais complicado isso, né? Tem um outro problema também que eu vejo aí, que é outro extremo, né? Tem o caso do autoritarismo, mas também tem o caso da terceirização completa. Assim, já vi muitos casos assim, de chegar para pregar num lugar e o pastor não ter ideia do que será cantado naquele dia na igreja. Assim, por quê? Porque aquilo foi terceirizado para uma turma, para a turma dos músicos, que vai decidir sem nenhum tipo de supervisão, nenhum tipo de auxílio, aquilo que vai ser cantado, né? Então, acho que esses dois extremos precisam ser evitados aí, tanto o extremo do autoritarismo, né? Dizer, eu decido o que vai ser cantado aqui sozinho, etc., e acabou, quanto a terceirização, né? Dizer, olha, vocês podem decidir aí, não estou nem um pouco interessado naquilo que vai ser cantado aqui na igreja, etc., porque isso, obviamente, o que se canta tem um peso, inclusive pedagógico, né? Muito grande sobre a vida da igreja. Sim, sim. E outra coisa que acontece muito, né, que acaba acontecendo é que muitas pessoas da equipe de louvor ficam até bravas com os líderes que querem estabelecer esse diálogo, né? Então, isso já aconteceu aqui na igreja, né? Em algumas ocasiões, um pastor ou um pregador que vinha pregar, a gente tentava conversar com ele sobre as músicas que seriam cantadas e ele terceirizava totalmente. E a gente ficava incomodado, né? Ele falava, não, mas toma aqui uma lista, né, de sugestões. Não, mas canta aí o que você quiser. Não, mas o senhor não acha que isso aqui pode ser melhor e tal? E não queria se preocupar nem um pouco, né? Porque talvez estivesse já, né, em cima para preparar o próprio sermão, alguma coisa do tipo. Ou, de fato, não se importava tanto com aquilo que seria cantado. Confiava muito, talvez, e é uma boa coisa também confiar, né? Mas, às vezes, confiava até demais. Eu olhava aquilo e pensava, poxa, se de repente você está numa igreja nova, que tá... Ou até chega uma pessoa nova para aquela função e você dá toda essa liberdade, não é nem por maldade, mas naturalmente ela pode acabar fazendo uma coisa que não é bom para a congregação, né? Acho que, de modo geral, a gente deve buscar esse diálogo mesmo quando a confiança está lá em cima e quando já é, de alguma forma, terceirizado isso, tanto de uma parte quanto para o outro, né? Porque, apesar de a prerrogativa da escolha das músicas serem do mestre, né? Serem de vocês que vão pregar, né? Se a gente também não der alguma opinião, também pode acontecer algum problema. Porque ocorre muitos casos também de pastores pedirem músicas ruins. Ocorre muitos casos de pedirem músicas ruins, de pedirem músicas que não casam com o contexto da própria teologia reformada, né? Ou que são confusas, ou que são emotivas demais, ou até que tem aspectos técnicos que dificultem o canto, né? Então, se chegar um pastor para mim e pedir para eu tocar uma música que, sei lá, é um samba gospel, provavelmente eu vou ter dificuldade. Ou um forró gospel, eu vou ter dificuldade com isso. Mas e se isso acontecer? Eu tenho que estar preparado para isso, e é por isso que esse livro é importante, né? Porque você pode entender que você faz parte desse debate, né? E esse debate, ele não acabou. E talvez não acabe. Muito provavelmente. Esse livro ajudaria, por exemplo, alguém a ter que lidar com esse dilema. Aí, né? E aí, eu obedeço meu pastor. Como é que eu faço com esse estilo musical específico, né? Então... é um livro que ajudaria. Olha, uma boa coisa que os músicos podem fazer é comprar esse livro e dar de presente para os seus pastores. Okay? Fica a dica aí. Fica a dica, uma boa coisa que os músicos podem fazer. Olha, pastor, saiu um livro aí interessante, tem a ver com Calvino, inclusive, dá uma olhada aí, a igreja local e a música no Muito culto. bom, muito bom. Bom, acho que a gente falou sobre bastante coisa. Para finalizar, talvez, a gente poderia pensar no seguinte... quais seriam os pontos mais interessantes, acredito eu, que o senhor acha que existe no gosto popular, né? Assim, saindo um pouco do espectro de pastores e músicos, né? Quais os aspectos que você consideraria mais interessantes que podem fazer com que as pessoas se sintam mais interessadas em ler o livro e também de assistir os próximos episódios que a gente vai ter,
que vai continuar, vai entrar em alguns dos debates, né? E vão ser extremamente enriquecedores e até polêmicos, talvez. Ok. Então, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes aqui. A primeira delas existe um debate bem interessante hoje no Brasil. É verdade que ele não é tão popular quanto eu talvez esteja mencionando aqui, mas, pelo menos entre os reformados, existe o debate sobre a questão da salmodia, não é? Se o canto, que é o canto dos salmos, e existem adeptos da salmodia exclusiva, aqueles que entendem que apenas os salmos são dignos de serem cantados no culto. Existem os adeptos da salmodia inclusiva, são aqueles que entendem que os salmos e outras coisas podem ser cantadas no culto, mas os salmos prioritariamente. E existem aqueles que são anti-salmodia, né? Anti-salmodia, que não cantam nenhum salmo e são contra o canto do salmo no culto. É brincadeira, não existe contra o salmo. Mas existem aqueles que não fazem nenhum tipo de esforço para que os salmos sejam cantados no culto. E isso, às vezes, gera alguns debates aí bem acalorados entre as pessoas, não é? Afinal de contas, é salmodia exclusiva, inclusiva?